Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso comprometimento aqui, trazendo esses conteúdos diários para que consiga cada vez mais acelerar a sua carreira profissional. E agora a gente vai estar dando uma sequência de lives de aquecimento, porque na semana que vem vai rolar a nossa Masterclass DBA Oracle. Então a gente vai estar falando um pouco sobre esse assunto aí, dessa carreira DBA durante essa semana, tirando suas dúvidas para que você consiga chegar bem alinhado com o que você pode encontrar dentro dessa Masterclass, onde vai ser um evento 100% gratuito, onde lá você vai ver a jornada para que você consiga ter excelentes salários, ter um reconhecimento muito grande na área de tecnologia, beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM e o nosso objetivo é cada vez mais contribuir com a sua carreira profissional para que você consiga levar para o próximo nível. Então, vamos lá, pessoal. Hoje o tema desse podcast vai ser: ainda vale a pena ser um DBA? Então, uma questão que é muito comum, uma dúvida muito comum que chega aqui do nosso canal. A gente vai falar um pouco sobre essa visão, principalmente para o ano de 2022, que é um ano que promete bastante, é um ano que tem muitas demandas. Hoje o nosso mercado está muito aquecido, a gente vai falar um pouquinho sobre essas oportunidades, especialmente para a equipe DBA, aí, que é algo que tem se transformado muito na área de tecnologia, beleza? Vamos lá, pessoal, primeiro ponto, né? Toda a área de tecnologia está passando por uma transformação muito grande, né? Então a gente tem visto como que as áreas em si têm se transformado, né? Tem que se adaptado a esse novo mundo. Hoje tem se falado muito em cloud, então todas as áreas têm se adaptado bastante, mas a área de dados em si, tudo que envolve dados, é uma área muito requisitada ainda hoje no mercado de tecnologia. Então a gente tem que pensar que tudo que envolve dados é algo muito importante hoje na área de TI. Mas, falando sobre transformação, a gente tem que pensar que o desenvolvedor é algo que tem mudado bastante, é uma área de desenvolvimento, né? Uma área que tem mudado muito, tem que se adaptar muito. Hoje, as aplicações são totalmente focadas na parte mobile, né? As tecnologias têm mudado bastante, mas a gente precisa pensar que não só a área DBA, a área de banco de dados, a área de desenvolvimento, a área de infraestrutura, que trabalhava com data centers, hoje a questão é cloud, a área de segurança tem mudado muito. Então, todas as áreas em si, a gente tem visto a transformação e as novas oportunidades que têm surgido. O grande lance é você estar atento ao que tem de novo a essas oportunidades, porque se você estiver atento a essas oportunidades, você vai conseguir realmente estar preparado para as melhores vagas aí do mercado em 2022, tá? Então, sim, a área de DBA mudou bastante. A gente precisa entender que o DBA de hoje é muito diferente do DBA de 10 anos atrás, tá? Então, com essa pandemia que nós tivemos, né, a área de tecnologia passou por uma transformação muito grande, mas a gente precisa pensar que quando as coisas mudam, quando surgem coisas novas, junto com essas mudanças vem muitas oportunidades, tá? Então, o mundo acelerou bastante, né? O que aconteceu nesses últimos anos, né? Praticamente 2 anos, foi acelerar o processo tecnológico de muita coisa, né? Então, hoje, tecnologia é a saída, é a solução para aquilo que a gente tem visto, né? E o número de vagas, consequentemente, dobrou, né? Nosso mercado realmente está muito aquecido, com muitas oportunidades, e é por isso que a gente tem que estar bastante atento aí como que a gente pode surfar essas oportunidades, tá? Então, se você tiver atualizado com o que tem de novo, cara, você vai conseguir surfar essa transformação do mercado de TI. E está acontecendo não só para quem trabalha como DBA, mas todas as áreas em si estão mudando rapidamente, estão se transformando rapidamente, beleza? Mais um ponto que eu queria trazer aqui para vocês: dados. Na verdade, a questão dos dados, né? Os dados são muito importantes. A gente precisa pensar, né? Tudo que envolve a carreira de dados em si, né? O DBA, que é o administrador de banco de dados, o cientista de dados, o engenheiro de dados, o cara de business intelligence, o desenvolvedor precisa acessar o banco de dados, o cara de segurança precisa entender que os seus dados precisam estar seguros, né? O cara que mexe com cloud, lá você vai ter um banco de dados. Então a gente tem que pensar que dados são muito importantes. A gente precisa pensar que hoje, no momento que a gente está vivendo, a gente está falando do que tem de mais
importante e valioso para as empresas. E muitas vezes a gente tem que até lembrar, né, que a LGPD já está rolando, e uma das multas que você tem, né, nem só questão financeira, né, é a questão de muitas vezes você não poder acessar sua base de dados caso você seja multado pela LGPD, né? Então, uma das penas é você não ter acesso ao seu banco de dados durante tantos meses. E isso pode trazer um transtorno financeiro muito grande hoje para as empresas. Então, a gente tem visto o quanto que dados é importante hoje, o quanto que isso é crítico para as organizações, e muitas vezes, se tiver minutos com o seu banco de dados indisponível, cara, isso pode ser algo muito ruim, tá? E o DBA de hoje é bem diferente de 10 anos atrás. O que a gente precisa pensar, né? Hoje o DBA ele precisa dar os seus primeiros passos na cloud, ele precisa entender que o banco de dados ele pode estar rodando tanto on-premises dentro das empresas, ou ele pode estar andando também, rodando, né, na cloud, na nuvem, e diversas nuvens, né? Claro, se você estiver rodando banco de dados Oracle, na nuvem Oracle você vai ter um grande diferencial, mas a gente precisa pensar que o tipo de demanda, o tipo de característica mudou, tá? Então hoje eu considero que o DBA, hoje em 2020, até para 2022 mesmo, né, ele é menos operacional e mais estratégico. Então, muitas vezes, ele vai estar menos ali no dia a dia fazendo aquelas atividades básicas, né, de redimensionar uma table space, de ficar mudando parâmetros de memória. E hoje, a Oracle já há mais de 10 anos, né, tem sempre trazendo inovações dentro do produto de banco de dados para poder tirar essa carga operacional de quem administra o banco de dados, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque você se torna muito mais estratégico, né? Hoje você fica muito mais à frente de projetos do que fazendo a sustentação de um ambiente, fazendo coisas operacionais ali no dia a dia. Ainda tem empresas que têm essa parte de sustentação? Tem sim, muitas empresas. Então, muitas empresas, muitas vezes, têm que ter um time ali, porque se tratam de ambientes muito grandes, ambientes com mais de 300 instâncias, mais de 500 instâncias Oracle, que precisam você ter uma sustentação ali no dia a dia para poder monitorar o ambiente, ver se o ambiente está ok e etc. Tá? Mas até para essa monitoração funcionar, precisa realmente entender quais são as métricas relevantes, né? Quais são os tipos de pontos que você vai ter que monitorar dentro do seu ambiente. Tá? Então, hoje, o DBA é muito menos operacional e mais estratégico. E cada vez mais existe esse processo de automatizar. Isso não é só na área de DBA, não é só na área de TI que isso acontece. Acho que tudo que pode ser feito de forma automatizada tem que ser automatizado. Então, hoje, a nossa busca é cada vez mais por otimizar o nosso trabalho por atividades que consigam trazer mais resultados. E muitas vezes o que vai trazer mais resultado? Pensar em um projeto, pensar em um tipo de solução, pensar em um tipo de migração para a cloud, pensar nas novas features, pensar em novos recursos que estão disponíveis, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar que isso pode trazer mais resultado para as empresas do que ficar ali no dia a dia, muitas vezes fazendo trabalhos que poderiam ser automatizados e que isso poderia desocupar o tempo de um profissional para que ele consiga estar trazendo mais resultados. Tá? Então, hoje eu considero que o trabalho de DBA é muito menos operacional e mais estratégico. E o cara que realmente está conseguindo surfar essas grandes oportunidades, né, são os caras que estão atualizados. Então, a área de dados em si, quando se fala de banco de dados Oracle, como eu falei, né, existem diversas carreiras que utilizam o banco de dados Oracle, mas todas elas precisam entender o que tem de novo. Então, você precisa entender as novas features do Oracle 21C, as novas features do Oracle 19C, você precisa entender o que era feito antes de uma forma que agora pode ser feito muito mais rápido, e a gente tem visto como que a Oracle tem cada vez mais otimizado esses processos, como que a Oracle cada vez mais ela está acelerando essa evolução. Então, você precisa estar atualizados, tá? Então, você precisa entender o que tem de novo, como que você consegue utilizar uma nova feature que muitas vezes antes demoravam dias para você executar algo específico no banco de dados, duplicar uma base, e que agora pode fazer simplesmente por uma linha de comando, e que isso otimiza bastante o seu tempo, e que isso faça com que você tenha muito mais produtividade, e que hoje
o Oracle Database 19c, o Oracle Database 21c, rodando tanto em on-premises, tanto em cloud, existem diversos pontos que você consegue entregar muito mais resultado, que você consegue surpreender os seus clientes, que você consegue surpreender ali aquela demanda específica, porque hoje é algo muito mais dinâmico, muito mais automatizado do que nos anos atrás. Mas o grande problema é que muitas pessoas não estão atualizadas, tá? Então você precisa entender que cada vez mais a gente precisa estar atualizado com o que tem de mais novo. Cada vez mais a gente precisa entender o que está rolando, quais são as novas features do DataGuard, quais são as novas features do Hack, quais são as novas features do Oracle 19c, quais são as novas features aí na camada de SQL, quais são as novas features a nível de segurança. Então, tudo isso a gente precisa entender como oportunidades. E se você estiver se atualizando, cada vez mais você vai ser um profissional que vai surfar os melhores salários, as melhores oportunidades, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês, as empresas não deixaram de ter DBA, tá? Mas o que a gente precisa entender é que mudou a forma de trabalho. Talvez algumas empresas muito menores, né, que têm um banco de dados muito pequeno, talvez isso se tornou muito mais automatizado, né? Isso é muito bom. Antes você tinha lá um DBA específico que fazia algumas coisas e agora, com as automatizações que tiveram, esse cara pode estar olhando mais para projetos, né? Olhando mais para inovações, olhando mais para como utilizar os seus dados de forma correta, ficando um pouco mais próximo do time de dados em si, né? Dos dados em si, né? Ajudando muitas vezes mais na modelagem, ajudando o time na parte de desenvolvimento, ou ajudando ali na camada de infraestrutura, né? Que é algo muito interessante também, tá? Então a gente tem visto o quanto que essa transformação está acontecendo na área de TI, mas sem dúvida alguma vale muito a pena ser DBA. O trabalho hoje ele é muito mais interessante do que antes. Você consegue ter um destaque muito maior do que antes. E se você estiver atualizado, você vai conseguir surfar muitas oportunidades. A gente tem visto o tanto de vagas que tem surgido. Claro, esse nome DBA, muitas vezes, em muitas empresas podem ter nomes e cargos diferentes, né? Então, essa nomenclatura, muitas vezes, ela pode ser adaptável aí dentro de cada corporação. Algumas empresas vão chamar de analista de banco de dados, outras empresas vão chamar de administrador de banco de dados, enfim, outras empresas vão chamar simplesmente de analista de sistema, vai estar num time lá comum, e a gente tem visto como que cada empresa tem a sua nomenclatura, mas que as funções em si dependem do profissional estar atualizado, depende dele ter um conhecimento profundo do que tem mais novo, depende dele entender muito bem os conceitos de banco de dados, para que ele consiga atuar tanto no mundo on-premises, tanto no mundo cloud, para que ele consiga cada vez mais ter resultados, cada vez mais levar os projetos para o próximo nível. Com o quê? Redução de tempo. Cara, tá conseguindo fazer muito rápido. Cara, a performance do banco melhorou. Consegui entregar aí muito mais resultados nesse sentido para que as empresas consigam cada vez mais se desenvolver. Beleza? Isso que eu queria trazer para vocês. Sem dúvida nenhuma, no ano de 2022, ainda vale muito a pena você ser um DBA, independente do nome que chame aí dentro da empresa que você trabalha hoje, mas é importante que você entenda que esse conhecimento em banco de dados, ele é muito relevante, ele é muito importante para as empresas, e que se você estiver atualizado aqui nos nossos conteúdos, você vai entender como que você pode se destacar cada vez mais e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia, beleza? Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos, e essa semana especificamente a gente está fazendo uma semana de aquecimento para a nossa Masterclass DBA, que vai ser o último evento do ano, onde nesse evento você vai ver aí como que você pode estar atualizado com o que tem de mais novo com o banco de dados Oracle, para que em 2022 você consiga surfar muitas oportunidades, beleza? Se você está gostando, cara, se inscreva, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!